A graça e a paz do Senhor Jesus seja em cada coração, amém? Amém. Glórias a Deus. Tome sua Bíblia em mãos nessa hora. Isso, enquanto você vai pegando a Bíblia, diga assim: o frescor do nardo. Foi fraquinho, né? Eu vou tentar de novo. Repita assim: o frescor do nardo. O frescor do nardo. Amém? Amém. Tem uma palavra para você do coração de Deus. Amém. E eu gostaria que você prestasse muita atenção. Muita atenção, porque Deus quer te abençoar. Deus quer que você saia daqui. Obrigado, meu Deus. Definitivamente entendendo que você está nas mãos do Senhor. Aleluia. E que por mais que seja a dificuldade, a resistência, a fúria do mal, Deus continua no controle. Glória a Deus. Diga: Deus está no controle. Deus está no controle. Diga: a minha vida está nas mãos de Deus. Nas mãos do Senhor. Amém, querido? Amém. Pega a sua Bíblia aí, irmãos, em nome de Jesus, e abra lá no Evangelho segundo escreveu Marcos. Evangelho segundo Marcos, no capítulo 14. Estaremos mencionando a partir do versículo 3. Evangelho segundo Marcos, capítulo 14, a partir do verso 3. O frescor do nardo. Aleluia. Glória a Deus. Amém, queridos? Amém. Nós estaremos lendo um texto que fala a respeito sobre a unção de Jesus em Betânia. Eu vou fazer a leitura do texto, você acompanha aí na sua Bíblia, porque a versão pode ser diferente. Amém? Diz assim o texto da palavra do Senhor. Evangelho de Marcos, capítulo 14, a partir do verso 3. Estando ele em Betânia, reclinado à mesa, em casa de Simão, o leproso, veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro com preciosíssimo perfume de nardo puro. E quebrando o alabastro, derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Indignaram-se alguns entre si e diziam: para que este desperdício de bálsamo? Porque este perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários e dar-se aos pobres. E murmuravam contra ela. Mas Jesus disse: deixai-a, por que a molestais? Ela praticou boa ação para comigo. Porque os pobres sempre os tendes convosco, e, quando quiserdes, podeis fazer-lhes bem. Mas a mim nem sempre me tendes. Ela fez o que pôde, antecipou-se a ungir-me para a sepultura. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo o Evangelho, será também contado o que ela fez para a memória sua. Amém, queridos? Glórias a Deus. Estamos diante de um texto que a princípio parece não transmitir mensagem nenhuma, mas a Bíblia nunca é sem propósito. Toda a Escritura, ela é divinamente inspirada por Deus para ensinar, para corrigir, para repreender e também para nos edificar, queridos. Amém? Amém. Esse texto vem trazendo uma mensagem maravilhosa para mim e para você. Mas eu quero te pedir calma e atenção para que possa ser compreendido o texto na sua profundidade. Amém? Amém. Glórias a Deus. Eu quero explicar para você o que acontece nesse texto e aonde esse texto nos alcança. Amém? Eu quero começar a partir do versículo 3, aonde o texto começa dizendo: estando ele em Betânia. Ele quem? Diga: Jesus. Jesus. Amém? Amém. Estava Jesus em Betânia quando esse fato ocorreu. Eu quero falar a respeito de Betânia, porque tem muita relevância para a nossa compreensão. Betânia era um vilarejo que ficava situado no caminho que ia de Jerusalém, tá?
uma montanha muito importante, tá? Uma montanha, o Monte das Oliveiras. No caminho de Jerusalém para o Monte das Oliveiras, se encontrava um vilarejo chamado Betânia. Betânia era um lugar, queridos, onde Jesus Cristo regularmente se hospedava. Por quê? Porque Jesus Cristo ele sempre ia para o Monte das Oliveiras. O Monte das Oliveiras, tá? Como, né, é conhecido lá na Judéia, e como é conhecido hoje para nós, se torna famoso por um jardim, tá? Que está nesse monte. Um jardim chamado Getsemane. Quantos já ouviram falar nesse jardim, Getsemane? Esse jardim, tá? Getsemane, tá? O nome Getsemane, significa, né, o jardim de se moer, ou de se espremer, ou de se pisar azeitonas. Ou seja, Getsemane significa lugar de se espremer as azeitonas. Olha que interessante, Jesus Cristo regularmente se isolava das multidões para orar num jardim que tem por nome lugar de se espremer, ou de se moer, ou de se pisar azeitonas. Por que se espremia as azeitonas? Para tirar o sumo. E do sumo da azeitona sai diga, azeite. Azeite. Né? Azeite. Um pé que dá a azeitona é uma oliveira. Oliveira. Por isso o nome do monte, Monte das Oliveiras. Vocês estão entendendo? O que representava para Jesus esse jardim no Monte das Oliveiras? Porque esse jardim que tinha o nome lugar de se moer, de se espremer a azeitona, ou de se fabricar o azeite, era a tipologia do que viria a acontecer com ele nas mãos dos romanos. Jesus seria, né? Jesus seria a azeitona que seria moído, que seria exprimido, que seria maltratado. Amém, queridos? Amém. Em favor da humanidade. Aquele jardim representava um lugar muito especial, porque era um lugar profético. Amém, queridos? Amém. E esse vilarejo, tá? Chamado Betânia. Esses vilarejos chamados Betânia ficavam no caminho para o Monte das Oliveiras. Jesus normalmente se hospedava em Betânia, e quando era altas horas da noite, ele se dirigia para o Monte das Oliveiras. E eu quero trazer aqui a menção de 2 versículos bíblicos que provam isso. Marcos capítulo 11 e o versículo 11, tá? Vem falando da prática de Jesus Cristo se hospedar em Betânia. Lá no Evangelho segundo Marcos, capítulo 11, e o versículo de número 11 diz assim: Jesus entrou em Jerusalém no templo, tendo observado tudo, sendo tarde, saiu para Betânia com os 12. Vocês estão entendendo? Toda vez que Jesus ele ia para Jerusalém, ele não perdia a oportunidade de ir para o Monte das Oliveiras. Porque o Monte das Oliveiras ficava a uma distância de mais ou menos 1,5 km de Jerusalém. É como daqui ali na praia de Iracema. Então é pertinho, 1,5 km parece muito, não é? Mas na verdade não é não, porque a gente anda aqui na praia de Iracema e do lugar assim mais movimentado tem aproximadamente 3 km, querido. Naquele pedaço ali onde tem ali o artesanato ali a gente anda 3 km e nem sente, não é verdade? Então descendo daqui ali para a praia de Iracema, a gente já anda já 1,5 km bem facinho. Então era próximo de Jerusalém o Monte das Oliveiras. Jesus, quando ia para Jerusalém, não perdia a oportunidade de ir para o jardim onde ele clamava ao Pai, onde ele falava com o Pai, e um jardim que representava tudo na sua missão aqui na terra. Quem está entendendo? Esse vilarejo Betânia tinha a oportunidade de hospedar Jesus, tá?
passagem que está em Lucas, capítulo 22, e o versículo 39, o Evangelho segundo Lucas, capítulo 22, e o versículo de número 39, diz assim: e saindo Jesus, foi, como de costume, para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. O texto diz, como de costume. Então, regularmente, Jesus Cristo ia para o Monte das Oliveiras. E quando Jesus ia para o Monte das Oliveiras, ele ia fazer o quê? Orar. Diga orar. Orar. Diga orar. Orar. Diga falar com Deus. Falar com Deus. Quem está entendendo que é de extrema necessidade nós termos um lugar como o Monte das Oliveiras para nós orarmos, para nós falarmos com Deus? Nós, como servos do Senhor, precisamos falar com Deus integralmente, queridos. Porque é através da oração que nós vamos alcançar o coração de Deus e Deus vai estender a sua mão a nosso favor. É através da oração que Deus atende as nossas petições. Glória a Deus. Jesus viveu em oração para nos mostrar a necessidade de estarmos em comunhão com o Pai. Glória. Amém, irmãos? Amém. Jesus ia para ali, irmãos, e mais uma vez eu repito, aquele lugar, aquele jardim no Monte das Oliveiras chamado Getsemane, lugar, né, de se espremer as azeitonas, representava e representa muito hoje, porque o jardim ainda está lá, queridos. E lá ainda tem oliveiras. Quando você tiver a oportunidade de ir em Israel, não deixe de ir no jardim do Getsemane, lá no Monte das Oliveiras. Não deixe de ir, irmãos, é um sonho que eu tenho de poder pisar naquela terra e andar pelos lugares onde Jesus Cristo andou. Isso é um sonho. E eu quero crer que a missão evangélica do Projeto Semear também vai ter caravanas para Aleluia. Quantos creem nisso, irmãos? Amém. Em nome de Jesus. Porque é um sonho realizado na nossa vida pisar ali naquela terra, no lugar onde Jesus Cristo teve, né, o seu contexto entre os homens. Amém, queridos? Amém. A ida de Jesus para o Monte das Oliveiras, bem como a oração dele ali no jardim, no Getsemane, é algo profético. É algo que vem de uma profecia, e essa profecia se encontra em Isaías, no capítulo 53 e no versículo 5. O profeta Isaías é usado por Deus para falar a respeito disso, lá no capítulo 53 e no versículo 5. O texto é um texto profético que vem falando exatamente das dores e do sofrimento de Jesus, tá? E esse texto ele relata da seguinte maneira, tá? Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões. O texto diz assim: e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Perceba que no texto, o texto relata que ele foi, Jesus, moído pelas nossas iniquidades. Moído, espremido, amassado. Entende o porquê Jesus ia orar no Getsemane? Porque a associação daquele lugar está tipificando as dores de Jesus Cristo que viria a acontecer no futuro não muito distante. Quando Jesus ia para o Getsemane, ele estava ali meditando a respeito das dores que ele teria de sofrer por mim e por você. Ele está ali meditando e falando com o Pai a respeito da missão estabelecida por Deus para ele, para que ele pudesse nos libertar do império das trevas, para que ele pudesse nos libertar da maldição, para que ele pudesse nos libertar das dores e sofrimento desse mundo e nos dar o direito de, através do arrependimento, herdarmos o reino dos céus. Aleluia. O profeta Isaías relata também, aqui nesse versículo, ele é moído, como as azeitonas são, para se extrair o sumo, né? O azeite. Mas no final do versículo ele diz: pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Essa palavra pisadura, normalmente as pessoas entendem errado. Essa palavra pisadura significa contusões, lesões,
marcas de pancadas. A palavra pisadura significa contusão. E essa contusão provocada por agressão. Entende que o profeta está sendo usado por Deus para falar do sofrimento de Jesus Cristo que viria a acontecer, né, milhares de anos depois. Isaías foi escrito 770 anos antes de Cristo. 770 anos antes de Jesus nascer. E 770 anos passaram-se. Jesus nasce. E agora a profecia se cumpre. Porque Jesus Cristo, ele ficou cheio de hematomas pelas agressões, sim ou não? Sim. Ele foi de fato moído, sim ou não? Sim. Para que nós pudéssemos ter libertação. Aleluia. Glória. E é maravilhoso quando o apóstolo Paulo diz: se Cristo vos libertar, nós somos livres verdadeiramente por Cristo. A palavra do Senhor é incrível, porque a profecia está se cumprindo através de Jesus. Jesus está agora onde? Diga, em Betânia. Betânia. Como é de praxe, ele está sempre em Betânia, porque a direção dele é para o Monte das Oliveiras. Ele chegava em Betânia, se hospedava, e quando era pela madrugada, ele ia para o monte para orar. Quem está entendendo? Jesus está em Betânia. E agora, diferente das outras vezes que ele está em Betânia, acontece um fato extraordinário que vale nós pararmos para prestar atenção. O texto continua dizendo aqui, ó: estando ele em Betânia, reclinado à mesa, em casa de Simão, o leproso, veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro com preciosíssimo perfume de nardo puro. Diga, nardo puro. Nardo puro. E quebrando o alabastro, derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Deixa eu explicar isso aqui para você. O nardo que essa mulher trazia era o nardo puro. Hoje nós estamos aqui com uma porção de nardo. Tá? Esse aqui não é um nardo puro. Esse aqui é um nardo composto, como é comercializado, né, no Brasil. Nós estamos aqui com uma porção de nardo e você vai entender já já o porquê. Tá bom? Essa mulher traz esse nardo, né, como está aqui o nardo. Mas aqui nós estamos num recipiente de vidro. Tá? Essa mulher, ela traz esse nardo puro num recipiente chamado alabastro. Não é? Aqui está dizendo um vaso de alabastro. Deixa eu explicar para você o que é o alabastro. O alabastro é uma espécie de mármore. Tá? Um mármore. Só que é um mármore translúcido, ou seja, um mármore que deixa passar a luz, mas a gente não consegue ver o que tem dentro. Está dando para entender? E toda vez que se utilizava o alabastro, precisava se selar a boca. Tá? Então ficava um recipiente sem tampa. Ficava o quê? Selada a boca do vaso. Toda vez que precisava se usar o conteúdo de um vaso de alabastro, era necessário que se quebrasse. Quem está entendendo? Essa mulher, ela tinha um bálsamo, uma especiaria, um unguento, um perfume, que o texto diz que era preciosíssimo, dentro de um vaso, que para se utilizar, teria que se utilizar todo. Quem está entendendo? Aleluia. Toda vida, quando uma pessoa fosse usar o conteúdo de um vaso de alabastro, precisarias usar o conteúdo todo, porque depois não tinha como fechar. Quem está entendendo? Diga, é tudo ou nada? Tudo ou nada. Entende que essa mulher estava com algo precioso e para ela era tudo ou nada? Amém? Amém. O texto diz que ela pega o vaso. Veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro com preciosíssimo perfume de nardo puro. E olha o que o texto diz. E quebrando
cabeça de Jesus. O fato é que Jesus não estava só, Jesus estava com seus discípulos. Ela tem essa atitude, ela não pede consentimento de ninguém, ela simplesmente entra naquele estabelecimento, naquela residência, e ela toma uma atitude própria, ela pega algo preciosíssimo que é seu, e ela simplesmente utiliza, quebrando, usando tudo e derramando sobre a cabeça de Jesus. Isso criou uma reação nos discípulos que estavam com Jesus. Porque o versículo 4 diz assim: indignaram-se alguns entre si e diziam: por que este desperdício de bálsamo? Eles questionavam achando que, poxa, aquele unguento de um valor, né, incomum, foi usado pelaquela mulher de uma forma errada. Porque eles entenderam que aquilo era um desperdício. Ou seja, derramaram um unguento sobre a cabeça de Jesus. Acharam desperdício, e o texto explica a partir do versículo 5 por que eles acharam desperdício. O texto diz: porque este perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários e dar-se aos. O texto diz, né, que eles murmuravam contra ela. O que a Bíblia está dizendo? Que os discípulos de Jesus, queridos, nós não estamos falando de gente aleatória, nós estamos falando dos discípulos de Jesus. Nós estamos falando daquelas pessoas que estavam aprendendo com Cristo, lado a lado com Cristo. Nós estamos falando de crentes, sim ou não? Nós estamos falando daquelas pessoas que servem a Jesus. Nós estamos falando daquelas pessoas que são como nós, servos de Jesus. O fato é que eles não aceitaram o comportamento daquela mulher, porque eles entenderam que aquele perfume poderia ser vendido e dado aos pobres. E eu quero chamar a atenção para você, porque eles mencionam um valor, tá? O que é mencionado aqui, que esse perfume poderia ser vendido por pelo menos 300 denários. O texto diz que poderia ser até mais. Mas vamos parar aqui no 300 denários para a gente entender o valor desse bálsamo, tá? Um denário representa um dia de trabalho, tá? Se nós formos considerar nos dias de hoje um operário normal que faz o trabalho de uma diária, né? Eu sei que a diária de um trabalhador normal custa R$50. Pode ser que tenha aumentado, mas até então eu tinha um conhecimento que era em média R$50. Quando uma pessoa vai fazer um serviço, né, de um dia de trabalho, quando eu estava trabalhando na pousada, eu sabia que uma diária representava R$50, que na verdade é até mais do que uma pessoa que trabalha fichado. Mas normalmente é R$50 uma diária. O texto está dizendo que aquele perfume ele poderia ser vendido por pelo menos 300 denários. Se a diária de um dia de trabalho representa R$50, se eu multiplicar 300 por 50, nós vamos achar quanto? Quem é bom de matemática aí? 3 vezes 5? 15. Aí a gente põe um zero do 50 e põe os 3 zeros do 300, aliás, os 2 zeros do 300, nós vamos ter 15 mil reais. Se trouxermos para o dia de hoje, num dia de trabalho, nos dias de hoje, esse vaso de alabastro custaria 15 mil reais. Vocês entendem o porquê os discípulos questionaram? Porque o valor realmente é muito alto. Para que uma pessoa venha, quebre e derrame sobre a cabeça de alguém. Eles questionaram porque não entenderam. Mas Jesus Cristo ele vem trazendo para nós agora uma compreensão além do que nós podemos alcançar através do texto. Porque Jesus ele declara agora no versículo 6, mas Jesus disse: deixai-a, por que a molestais? E a frase dele é assim: ela praticou boa ação para comigo. Até aí é estranho, sim ou não? Ser derramado sobre a cabeça de Jesus uma especiaria nesse valor? Ele continua dizendo agora no versículo 7, porque os pobres, né, eles queriam dar aos pobres, vender e dar aos pobres, ele diz, porque os pobres sempre os tende convosco,
E quando quiserdes, podeis fazer bem, mas a mim nem sempre me tendes. Jesus está dizendo, vocês querem fazer o bem aos pobres? Vão ter sempre pobre aí para vocês ajudar. Mas a minha presença nem sempre estará convosco. Nem sempre vocês terão, né, a oportunidade de me ver, de me ouvir, de me tocar e de me fazer o bem. Jesus continua dizendo assim, versículo 8. Ela fez o que pôde, antecipou-se a ungir-me para a sepultura. O que Jesus está dizendo é, essa mulher veio e derramou sobre mim uma unção. E esse óleo que ela derramou sobre mim está preparando para quando eu for sepulto. Porque o corpo lá no Oriente Médio é tratado diferente de como é tratado hoje. Hoje existe o formol, sim ou não? Sim. Hoje o corpo ele se submete ao tratamento de formol para demorar um pouco mais a deteriorar. Quem está entendendo? Porque existe a questão de considerar a família, tem que ver lá o corpo, aquele negócio todo, ver os parentes de longe, assim ou não é? Às vezes tem que transferir o corpo de um lugar para o outro, levar em viagem, essas coisas. No Oriente Médio não tinha o formol. Então se utilizava-se desses ungüentos, desses bálsamos, para poder untar o corpo, molhar o corpo, regar o corpo, para amortizar um pouco o odor forte que o corpo exalaria. Jesus está dizendo que essa mulher faz um bem para ele. Por quê? Porque ele está às vésperas de ser preso, justamente naquele jardim, no jardim do Getsemane, onde seria traído por um dos seus discípulos, que estava ali questionando o bem que essa mulher estava fazendo. Jesus estava às vésperas de ir para o Getsemane e suar sangue, e se angustiar e atribular, e orar, e orar, e orar, e os seus discípulos dormindo. Quem está entendendo? Jesus estava às vésperas do grande ato final de sua passagem aqui na terra, que é morrer pela humanidade, e não ficar morto, ressuscitar ao terceiro dia. Amém. Jesus estava às vésperas de cumprir a ordenança do Pai, para que eu e você pudéssemos estar aqui hoje, falando do nome dele e proclamando da sua glória. Amém. Jesus estava às vésperas do sofrimento extremo, que eu e você não teríamos capacidade de passar. Essa mulher entra nesse recinto. Essa mulher pega um vaso de alabastro com um nardo puro, preciosíssimo, e unge Jesus. Sabe o que Jesus Cristo está querendo dizer para mim, para você nesse texto? Ele está querendo falar para nós a respeito de que o que aquela mulher fez seria exatamente o que ele viria a fazer conosco futuramente. Jesus está querendo dizer o seguinte, que o que aquela mulher fez, ele diz, ela praticou boa ação comigo. Ele está dizendo, ela derramou sobre mim um unguento, ele já estava aflito. Tanto que Jesus ele pediu ao Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Mas ele revê o conceito e diz, todavia, seja feita a tua vontade. Porque Jesus não queria ter que passar por aquela situação. Jesus só passou por obediência, tipo obediência. Obediência. Você está entendendo hoje, queridos, a importância da obediência? Você quer agradar o coração de Deus? Obedeça. Você quer receber louvor de Deus? Obedeça. Você quer ver os milagres do Senhor? Obedeça. Porque o princípio da bênção é a obediência, e a obediência agrada o coração de Deus. Aleluia. Jesus pediu para que passasse dele aquele cálice, mas ele diz, eu vou obedecer, porque vai ser feita a tua vontade, não a minha. Jesus está querendo dizer para nós que naquela hora, quando aquela mulher derramou aquele nardo puro sobre ele, aquele nardo ficou só na cabeça? Não. Ele escorreu. E era como óleo
que era derramado sobre a cabeça de Arão, de sacerdote, e descia sobre a barba, e escorria pelas suas roupas. Glória a Deus. Sabe, Jesus tipificando o sacerdócio do Senhor por uma nova aliança, Aleluia. sendo ungido por uma mulher que nós nem sabemos o nome, diante dos seus discípulos como testemunhas. Aquele nardo sobre a cabeça de Jesus representava para ele alívio no momento de dor, porque ele entraria num momento de dor profundo. Porque ele sairia daquela situação e iria para o jardim, no Getsêmani, seria traído, preso e começaria todo o processo de dor. Mas uma coisa ele sentiria com as suas narinas: o cheiro do nardo que foi derramado sobre ele. Quem está entendendo a profundidade disso? Glória a Deus. Um nardo para ele. Aquela mulher unge Jesus e aquele nardo para ele é como um alívio, um frescor na hora de uma angústia profunda. Aquele nardo para ele gerou suavidade. Uma coisa cheirosa gera suavidade, ou não é? Não é? Quando a gente passa uma colônia, é gostoso, né? É um bem-estar, sim ou não? Não é? Não é um negócio gostoso assim, um frescor, e bate o vento aí, aquilo ali refrigera, sim ou não? Aquele nardo sobre a cabeça de Jesus Cristo representou um alívio, um frescor, uma suavidade, né? Um conforto num momento de profunda angústia. Por isso que Jesus disse que ela praticou uma boa ação com ele, porque ela ajudou de uma certa forma a aliviar o processo de sofrimento. Mas a palavra do Senhor é tão maravilhosa, mas tão maravilhosa, que em João, no capítulo 16, Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 16, e o versículo 7, olha o que diz aqui o texto. Evangelho de João, capítulo 16, e o verso 7 diz assim: mas eu vos digo a verdade, convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Sabe o que Jesus está dizendo? Eu vou precisar morrer naquela cruz, porque convém que eu vá, porque uma vez eu indo, quem virá? Diga o Consolador. Consolador. Diga o Espírito Santo. O Espírito Santo. Isso também é profético. Isaías também fala sobre o Espírito Santo. Lá no capítulo 61, no versículo 2 e 3. Isaías falou de Jesus sendo moído por nossas transgressões, sendo maltratado por nossas dores. Mas agora Isaías também fala a respeito do Espírito Santo, da ação do Espírito Santo sobre as nossas vidas, porque convinha que Jesus fosse moído, ele tinha que passar por aquilo. E agora, em Isaías capítulo 61, no versículo 2, a parte B do versículo 2 e o versículo 3 diz assim: o Senhor, né, que vai consolar todos os que choram. Aleluia. E a pôr sobre os que em Sião estão de lutos uma coroa em vez de cinzas. E agora diz: óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Aleluia. Quando o texto diz óleo de alegria, o profeta está falando sobre o Espírito Santo sendo derramado sobre toda a humanidade. Aleluia. Glória a Deus. O profeta está falando a respeito da obra consoladora do Espírito Santo, que vai enxugar as lágrimas daqueles que choram. Que texto magnífico é esse? Isso é lindo, lindo, lindo. Que vai dar veste de louvor em vez de espírito angustiado. Aleluia. Aleluia. É isso. Para quem está de luto, não é? Ele vai consolar, ao invés de coroa de cinza. Eu creio.
O profeta está falando de que, uma vez Jesus Cristo sofrendo o que Deus estabeleceu para ele, ressuscitando ao terceiro dia, a partir daí viria o Consolador, e o Consolador, o Espírito Santo sobre a nossa vida, vem nos consolar e nos ajudar no nosso dia a dia. O que o texto está dizendo, e o que aquela mulher fez a Jesus, Ele também faria por nós quando derramasse o seu Espírito Santo sobre as nossas vidas. Porque está aí um dos símbolos do Espírito Santo, é o óleo, sim ou não? Assim como aquele nardo foi derramado sobre ele, todos os dias o Senhor derrama do óleo, do azeite, do unguento, do Espírito sobre nós. Glória a Deus. Para que a gente possa ter força de caminhar, para que a gente possa ter força para enfrentar as lutas, as aflições, a angústia dessa vida, para que nós possamos ter força para vencer o mal e prevalecer na glória do Senhor. Aleluia, Pai. Glórias a Deus. Glória seja dada ao nome do Senhor. O nardo que foi derramado sobre a cabeça de Jesus é um nardo preciosíssimo. Você sabe qual é o valor desse óleo do Espírito derramado sobre mim e sobre você? Você sabe qual o valor do Espírito Santo que habita em você? É Ele que te fortalece. Glória a Deus. Na hora que você está chorando, Ele vem consolar. Glória a Deus. Aleluia. Ele na sua vida te dá frutos. É Ele que te faz entender a palavra. Glória a Deus. É esse Espírito que te capacita de autoridade para repreender o mal. Aleluia. É esse Espírito que te dá entendimento daquilo que é certo e que é errado, porque Ele vem nos convencer e nós sabemos aonde nós estamos errados. Porque às vezes a gente quer agir como um menino, sendo barbado, adulto, homem formado. Quantas vezes a gente quer agir como menina, mulher formada, adulta, e quer se comportar como se tivesse 15 anos. Mas é esse Espírito maravilhoso, como um óleo, que vem nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo. Glória a Deus. Eu não sei se você está entendendo qual é o Espírito que está sobre a tua vida. Aleluia, Senhor. Mas é um Espírito excelente. E por esse Espírito, o Espírito de Deus está sobre a vida, da sua vida, é que você deixa de ser vaso para desonra e passa a ser um vaso para a honra e para a honra de Deus. Aleluia. Glória a Por Deus. isso que você não é qualquer um. Por isso que você não é qualquer uma. A sua caminhada aqui na terra não pode ser a caminhada igual a todo mundo. Já teve pessoas que me procuraram e perguntaram: pastor, por que a minha vida é diferente? Todo mundo da minha idade faz isso, faz aquilo, e vive assim, e vive assado. Por que a minha vida é diferente de todo mundo? E a resposta é muito simples. Eu respondi da seguinte forma: a sua vida é diferente dos demais, porque o que você vai experimentar, os demais não experimentarão. O que você vai vivenciar, os demais não vivenciarão. Talvez você seja intrigado: por que a sua vida é diferente? A sua vida é diferente porque você não é comum. Você não é igual a todo mundo. Você não está do lado da maioria. Você está do lado de Cristo. E Cristo quer que você seja uma referência nesse mundo. E quer que você seja um instrumento para que corações se aquebrantem diante do altar do Senhor. Aleluia, Deus. Glórias. Mas eu quero te dizer uma coisa importantíssima nessa noite. Tenha um comportamento como essa mulher. Priorize na sua vida Jesus Cristo. Porque se você priorizar na sua vida Jesus Cristo, Jesus te dará uma atenção especial. Aleluia. Priorize na tua vida a presença do Espírito Santo. Glória a Deus. E não abandone nunca o chamado que Deus tem na tua vida. Porque Deus te chamou
para a glória do seu nome. Aleluia. Eu quero profetizar que se cumprirá todas as promessas da palavra do Senhor na tua vida. Glória a Deus. Todas as promessas do Senhor recairão sobre você, sobre os teus filhos, sobre os teus netos, sobre os teus bisnetos, até a 100ª geração. Aleluia. Perpetuamente. Amém, Senhor Deus. Porque Deus te chamou para quebrar um jugo. Eu sei que muitos aqui não vieram de berço cristão. Então Deus te chamou para quebrar um jugo familiar. Assim como eu, Deus me chamou para quebrar um jugo de maldição que existia na minha vida e na minha família. Deus quebrou esse jugo a partir do momento que eu aceitei essa unção do Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. No momento que eu aceitei o Espírito Santo, Ele quebra esse jugo, porque eu determinei isso. E já não tenho mais aliança com hereis, com caboclos. Quem está entendendo? Com entidades espirituais. Agora eu passo a ter uma aliança com Jesus Cristo. Aleluia. E a partir daí a história começa a mudar. Quem está entendendo que a sua história de vida é para mudar definitivamente o contexto espiritual da tua família? Glória. Deus quer levantar você para que tudo seja novo, tudo seja diferente, queridos. Mas uma coisa nós vamos precisar fazer: Jesus Cristo todo dia. Aleluia. E Jesus Cristo não tem contraindicação. Glória. É para todas as idades. Aleluia. É ou não é? Para todos os povos, para todas as raças. Amém? Diga: Jesus Cristo Jesus Cristo. não tem Não tem contraindicação. contraindicação. Diga: é bom para todo mundo. É bom para todo mundo. Criança, Crianças, jovens, jovens, adultos, adultos e idosos. idosos. Quem está entendendo? Diga: Aleluia. Jesus Cristo é para mim. Jesus Cristo é para mim. Você pode aplaudir o Senhor nessa noite. Quero convidar nosso irmão Marcelo nessa hora. O nosso irmão Marcelo vai ministrar um louvor aqui. Glória a Enquanto o Deus. nosso irmão Marcelo estiver ministrando o louvor, eu vou estar aqui embaixo. Glória a E Deus. você que desejar, esse daqui é o Nardo, viu, gente? Amém? Você que desejar, vem aqui à frente, eu quero ungir você. Mas só quem desejar, eu quero ungir você com o Nardo, em nome de Jesus. Amém, queridos? Senhor Deus, estamos aqui para te apresentar, Senhor meu Deus, o teu povo diante do teu altar. Assim, Senhor meu Deus, como a unção de Jesus Cristo ali por aquela mulher, Pai, representou muito, Senhor. Também hoje, Pai, a necessidade da tua unção sobre as nossas vidas representa tudo para nós. Porque se somos ungidos por ti, Pai, tudo muda, a história muda, Pai. O contexto de vida muda, Pai. E tudo aquilo, Senhor, meu Deus, que é do mal, ele cai por terra. Ah, meu Senhor, em nome de Jesus, eu quero te apresentar o meu irmão e minha irmã nessa hora, Pai. Que o teu nome venha a ser glorificado através de cada um. Que o teu poder seja manifesto, Pai, de forma sobrenatural. E que a tua palavra esteja viva em cada coração, Senhor. Que essa palavra venha estar, Senhor, escrito na tábua do nosso coração, para que não venhamos pecar contra ti, ó Pai. Eu quero, Senhor, meu Deus, te apresentar a igreja nessa hora. Manifesta, Pai, a tua glória e o teu sobrenatural. Manifesta o teu Espírito Santo nessa hora, Senhor, para a glória do teu santo nome. Em nome de Jesus, ó Pai. Em nome de Jesus. Vem, meu querido e minha querida, em nome de Jesus. Oh, Pai eterno, eu unjo, Senhor, meu Deus, a tua filha, com unção de autoridade, de